Romanos capítulo 1, todos abriram? A palavra do Senhor no verso 1 diz assim: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, essa é a tua palavra. Espírito Santo, nós não sabemos o que o Senhor tem para fazer, mas nós oramos para que, de forma tão especial, o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã, que o Senhor revele esta palavra de forma tão profunda e maravilhosa, que cada um que está aqui, aqueles que assistirão esse vídeo posteriormente, possam ser alcançados pela verdade do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Nós começamos hoje uma série sobre Romanos, e eu não quero marcar tempo para nós terminarmos. Talvez, e tão somente talvez, e eu não quero te assustar com isso, mas talvez nós vamos fazer como um pastor presbiteriano do século passado, que por 12 anos ele pregou só sobre Romanos. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu um comentário sobre o assunto, um pequeno comentário. Talvez nós não vamos chegar nesse cúmulo de 12 anos falando sobre Romanos, mas nós queremos gastar o tempo que for necessário neste livro. Eu gostaria de indicar a você que aproveitasse esse tempo em que aqui estaremos meditando em Romanos, para que você pudesse estudar sobre essa carta, a carta aos Romanos, talvez comprando algum comentário bíblico, né? Se você quiser eu te indico. Eu tenho estudado o comentário de John Stott, eu tenho estudado também um pouquinho, ainda não tanto porque não chegou ainda o meu comentário de Timothy Keller. Além disso, todas as Bíblias, elas têm lá, as Bíblias de estudos têm um descritivo da carta, e eu vou aqui a cada domingo, eu vou pegar um pouco, vou falar um pouco da carta por inteiro, e também um pouco sobre versículo a versículo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre Romanos para vocês, é que Romanos é o primor da palavra de Deus, considerado por muitos como o melhor e mais importante livro do cânon sagrado. Nele, em Romanos, contém todos os principais elementos da salvação. Em Romanos nós encontramos regeneração, redenção, reconciliação, justificação, santificação, perdão de pecados, glorificação, ressurreição. Pastor, eu não entendo muita coisa disso. Bom, se você quiser, nós temos já uma série que encerramos a semana passada, está no nosso canal no YouTube, são, se eu não me engano, 9 vídeos falando sobre cada uma dessas doutrinas. E é importante você entender, porque essas doutrinas, elas são o DNA da salvação, ou o DNA de Cristo. Daqui a pouco vamos falar do que é o Evangelho, e você vai entender que tudo que Cristo fez por nós compõe esse pacote chamado salvação, ou esse pacote chamado Evangelho. Bom, Romanos, ele explica de forma detalhada os outros evangelhos. Romanos é considerado, e esse inclusive é o nome da nossa série, Romanos é considerado o quinto evangelho. O quinto evangelho. A nossa série inclusive é esse nome, né? Romanos, o quinto evangelho. Por quê? Porque Romanos, ele detalha as promessas de Deus. Nos outros evangelhos, você encontra o cumprimento da promessa. A promessa que Deus fez para todos os profetas do Antigo Testamento, quando você chega nos evangelhos, você encontra em Cristo o cumprimento dessas promessas. Mas em Romanos, você encontra o detalhe
detalhamento da promessa. Romanos ele vai refinar a promessa. Então, você ouve Cristo falando sobre justificação, mas em Romanos, Paulo detalha, ponto a ponto, do que é ser justificados. Ou como eu falei, todos os outros princípios que eu disse agora há pouco. John Stott, no livro que eu citei para vocês agora, né, o comentário de Romanos, a mensagem de Romanos, ele dá o nome para o livro de Romanos de um manifesto cristão. O que é um manifesto? Né? Manifesto é uma declaração pública de princípios e intenções. Então ele chama o seguinte: Romanos é como se Deus estivesse tornando público as suas intenções de salvação. Inclusive no episódio de hoje eu dei o nome de o manifesto cristão. Ou seja, é a forma como nós mostramos para o mundo o que significa ser um cristão, ou o que significa ser salvo por Cristo. Se você quiser detalhar o que significa ser salvo por Cristo, é Romanos. Ele diz ainda que além de ser um manifesto público, ele também é um manifesto eterno, uma declaração eterna da vontade de Deus, e também um manifesto de liberdade, uma declaração da nossa liberdade por meio de Cristo. A nossa liberdade por meio de Cristo. Bom, a carta de Romanos, é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração do Evangelho encontrado no Novo Testamento. É o lugar onde o Evangelho está descrito de forma mais evidente. É a mensagem que os seres humanos nascem em pecado e escravidão, mas que Jesus veio para libertá-los. Aleluia! É o ponto onde você encontra ao mesmo tempo o seu fracasso e ao mesmo tempo você encontra o sucesso em Cristo Jesus. Ou seja, você não pode fazer nada, mas quando você se apoia no seu substituto, que é Cristo, você pode encontrar tudo o que você precisa. Romanos tem marcado, irmãos, a vida das maiores personalidades do cristianismo. Se você estudar a vida dos pais da fé, dos patriarcas da igreja, a maioria deles foi de forma muito especial tocada por Romanos. Mas eu quero citar dois. Agostinho de Hipona, famoso teólogo do início da igreja, lá do século 3 ou 4, agora não me lembro, mas enfim, um dos primeiros homens a se debruçar sobre a palavra, e aquele que estabeleceu os principais, gosto disso, os principais princípios, né? Ele estabeleceu para nós coisas importantes sobre salvação, sobre regeneração, justificação, etc, etc. Agostinho de Hipona se converteu por causa de Romanos capítulo 13. Meu Deus! Um garoto na rua entregou para ele e falou: leia isso. E ele era um homem muito rico, mas devasso, promíscuo, e lendo Romanos 13 se converteu e se transformou em uma das maiores personalidades do cristianismo. Se estamos aqui, é porque um dia Romanos 13 falou o coração de Agostinho de Hipona. Além dele tem um outro, Martinho Lutero. O texto que nós lemos aqui hoje, Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, foi fundamental para esse padre, para esse monge agostiniano ser aquecido e ser tocado pelo fogo de Deus, escrever as suas 95 teses e mudar a história do cristianismo no mundo por causa de Romanos capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Portanto, irmãos, nós estamos diante de algo muito especial de Deus. Desde então, amados, desde essa época, tem se trabalhado com a ideia, de que a ênfase principal de Romanos é
a condenação universal do homem, a sua justificação pela fé, a liberdade pelo pecado, aliás, a liberdade do pecado pelo Espírito Santo e a transformação da conduta do convertido. E é o que queremos falar aqui, principalmente nesses dias, sobre essas 4 coisas. Vou repetir quais são: condenação universal do homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, ninguém escapa. Mas vamos falar também da justificação pela fé. Ele nos justificou, levou sobre ele o nosso salário. O salário do pecado é a morte, ou seja, ele morreu por nós, nos justificando. Além disso, nos deu o Espírito Santo para nos santificar. Aleluia. E também o Espírito Santo para transformar a nossa conduta. É isso que vamos tratar dentro desse livro de Romanos. A nossa proposta, queridos, a partir de hoje, é uma reflexão de todo esse livro, mas uma reflexão de forma expositiva, ou seja, vamos trabalhar versículo a versículo, mas não de forma sistemática. Eu não pretendo pegar o versículo 1, 2, 3 e assim por diante. Vou pegar porções de Romanos e a gente vai, é bom, né? Nós vamos juntos meditar e trabalhar em cima dessas porções. É claro que essa é uma tarefa muito difícil, porque essa carta é uma carta muito importante e eu gostaria de ser enriquecido com o conhecimento de vocês. Portanto, fiquem à vontade, não durante o culto, porque senão a gente não consegue terminar aqui no horário, mas posteriormente fiquem à vontade para nos ajudar no que for possível. Amém? Bom, vamos começar então? Romanos capítulo 1, versículo 1. Não, isso foi só uma breve introdução dele. Romanos capítulo 1, versículo 1, preste atenção ali. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa mensagem, a boa notícia do Evangelho de Deus. Queridos, neste primeiro dia, nesse primeiro momento, eu quero apenas trabalhar esse versículo. Nós vamos hoje basicamente falar sobre isso aí. É claro que a partir desse versículo vamos até o meio do capítulo 1 de Romanos. Mas aqui nesse versículo, que aparentemente é apenas uma apresentação que Paulo faz dele mesmo e do Evangelho, ele dá uma ideia do que vamos encontrar na carta de Romanos. Então, quando ele fala assim, Paulo, servo de Cristo Jesus, ele está dando uma indicação de que aconteceu alguma coisa com ele. Então aqui, quando ele fala servo de Jesus Cristo, nós vamos trabalhar Paulo e o Evangelho. Ou seja, qual é o impacto que o Evangelho tem em mim e em você, a ponto de nos transformar em servos. O que é servos? A palavra usada nesse termo é do grego doulos, ou seja, escravo. Se você quiser saber quem era esse escravo, é só você ver o filme Ben-Hur. Se alguém já viu, vai se lembrar. Ben-Hur, ele se tornou escravo. E qual era a função dele? Remar. Remar. Ele ficava no fundo do barco remando. Então quando Paulo fala que ele era escravo, quando ele fala eu sou servo de Jesus Cristo, ele está falando assim, eu sou escravo de Jesus. E aqui é uma clara referência à redenção. O que é a redenção? Éramos escravos do pecado. Pecado de quem? Do nosso pai Adão. Ele cometeu o pecado e passou para toda a humanidade. Nós vamos ver isso também em Romanos. Pastor, mas eu não acho isso justo. Ok, então você acha que o pecado de Adão não pode ser imputado em você? Não, ele pecou, o problema dele. Ótimo, então vamos fazer o seguinte, só não se enquadra nesse quesito de pecador quem nunca pecou nem uma vez sequer. Porque Tiago fala o seguinte, se você transgredir apenas uma lei, você transgrediu toda a lei. Ou seja, somos todos pecadores, irmãos. Não tem jeito. Então, quando éramos escravos do pecado, a nossa posse, que era o nosso dono, era o pecado.
por causa de Adão. Aí o que Deus faz? Ele paga o preço e compra de volta a nossa posse. Então, agora a nossa posse pertence a Deus. Ou seja, mudamos de escravo para escravo. Pastor, mas eu continuo sendo escravo. Pois é, só que a escravidão do pecado, na verdade eu vou até falar assim, eu vou até refazer a fala. A submissão a Deus é voluntária, mas a submissão ao pecado é obrigatória. O pecado você não escolhe ser escravo, de Deus você pode escolher. Então essa é a diferença. O nosso Senhor, Ele nos ama e Ele vai nos tratar de forma diferente. Segunda coisa que eu quero destacar, que Paulo fala, ele diz o seguinte: Deus me chamou e me separou para ser apóstolo. Então, primeiro, Paulo e o Evangelho. Segundo, Paulo e a missão. Ou seja, o fato de eu ser tocado pelo Evangelho me dá também uma missão. E o terceiro ponto, ele fala assim: para a fim de que eu anuncie a boa mensagem do Evangelho. Então o terceiro ponto que vamos tratar hoje é Cristo e o Evangelho. Que na verdade eu quero começar, vou inverter um pouco a sequência, e eu vou começar pelo Evangelho, até porque Cristo e o Evangelho é o principal. Se você continuar lendo aí essa carta de Romanos, se você ler o versículo próximo, 2, 3 e 4, mas eu quero focar no 3 e no 4, olha o que está escrito. Se você não tiver com a tua Bíblia aberta aí, acompanha ali. Eu estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Versículo 3 e 4 de Romanos 1. Ela fala, se você ler o versículo 2, Paulo está falando da promessa. Ele está falando assim: a promessa do Evangelho foi entregue a todos os profetas e patriarcas, etc, etc. Aí ele começa o 3 falando, ela fala, ou seja, a promessa. A promessa fala a respeito, preste atenção que é importante. A promessa fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que Ele é o Filho de Deus. Queridos, o Evangelho de Deus é o Evangelho do seu Filho. Agora, a pergunta que devemos fazer é: o que é o Evangelho? A definição da palavra Evangelho, ou grego Evangelion, é boa notícia. Ou seja, quando ele fala que o Evangelho do seu Filho, ou o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está falando? A boa notícia do próprio Deus para o mundo perdido. Aleluia! Então, quando estamos falando de Evangelho, o que nós estamos falando, pessoal? Nós estamos falando o seguinte: o mundo estava perdido e Deus mandou uma boa notícia para esse mundo. Eu e você estávamos perdidos e Deus manda uma boa notícia para nos encontrar. Isso é Evangelho. Agora, e aí ontem, depois de muitas deliberações, mim e do Diegão, uma série de discussões profundamente teológicas, e o Miguel como juiz, né, separando nós dois da briga, nós chegamos a uma definição de Evangelho mais simples para você poder entender. Evangelho é o conjunto de verdades que constitui o plano de Deus para salvar o homem. O Evangelho é um conjunto de verdades, ou seja, não é uma verdade só, são várias: regeneração, redenção, reconciliação, justificação, um conjunto de verdades que juntos formam o plano de Deus para nos salvar. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Agora, o Evangelho, queridos, ele contém em si muitas coisas, muitos itens, se é que podemos dizer assim. Quais itens estão no Evangelho? Acabei de falar agora: salvação, regeneração, perdão, justificação, reconciliação, cura e libertação. Só que
o centro do Evangelho, o meio do Evangelho, onde tudo gira em torno, não é uma doutrina. O centro do Evangelho não é uma experiência. O que eu estou querendo dizer com isso? O centro do Evangelho não é você sentar aqui e me ouvir falar, sentar numa escola, que seja a nossa escola aqui, ou um curso teológico, ou um curso bíblico qualquer. O Evangelho não é você se debruçar sobre a Bíblia e conhecer todos os princípios da Bíblia. E não que isso não seja importante, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho também não é uma experiência. Não, pastor, eu estava num culto, estou sentindo até agora aqui, que poder, que glória, aleluia. Isso também não é o Evangelho. Bom, o Evangelho também não é uma bênção. Eita. Então tem gente que fala assim: eu fui tocado pelo Evangelho. É como? Não, Deus me curou. Isso não é Evangelho. Faz parte do Evangelho, mas não é o Evangelho. Portanto, o Evangelho não é doutrina, não é uma experiência e também não é milagres. Então, pastor Léo, o que é o Evangelho? Bom, o Evangelho não é uma coisa. O centro do Evangelho é uma pessoa. Uou! Vocês já sabem para onde que eu estou caminhando, né? Queridos, o Diego me perguntou um negócio ontem. Ele falou assim: pastor, o Evangelho é alguém ou é algo? Porque, irmãos, se o Evangelho for algo, eu posso comprar, eu posso vender. Se eu não gostar, eu posso jogar fora. Ou seja, eu posso fazer com ele o que eu quiser, porque ele é algo. Mas quando eu entendo que o Evangelho é alguém, só existe uma forma de conviver com o Evangelho se ele é alguém: é através do relacionamento. E quando eu entendo que o Evangelho é alguém, e esse alguém é Jesus, eu entendo que eu preciso me relacionar com o Evangelho. Eu preciso me relacionar com ele, porque quanto mais eu me relacionar, mais eu vou me aprofundar no Evangelho. Meu Deus! Bom, o Evangelho, ele é a respeito de uma pessoa, que é Jesus, o Filho de Deus, o descendente de Davi, ou seja, aquele que é plenamente homem. Quando Paulo fala, ele fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi. Ou seja, nesses versículos, Paulo está falando da humanidade de Cristo. E no mesmo versículo, versículo 4, ele continua dizendo, fala assim: e quanto à sua santidade divina e a sua ressurreição, provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Ou seja, no mesmo versículo ele diz: Deus é, ou Jesus é, ou o Evangelho é plenamente homem, quando fala Filho de Davi, e é plenamente divino, Aleluia! quando ele fala Filho de Deus. Pastor, por que esse texto é importante? Por que nós precisamos entender? Preste atenção, isso é importantíssimo. Por que precisamos entender que o nosso Deus, que o Evangelho que vivemos, de Jesus Cristo nosso Salvador, ele é plenamente homem e plenamente Deus, convivendo na mesma natureza? Por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente lê o Evangelho, nós temos a mania de tornar Jesus divino. Para quê? Para que enrolar, né? Dá uma palhinha mesmo lá. Para quê? Pastor, começa a orar em línguas. Porque quando lemos o Evangelho, temos o péssimo costume de tornar Jesus divino, como devíamos humanizá-lo. Por exemplo, quando você vê ele falando assim: Jesus conhecendo os pensamentos deles. O
que logo vem na nossa cabeça? É porque ele era Deus. Mas não. Naquele momento, ele estava sobre o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo o dava conhecimento, ou trazia para ele o que nós chamamos em 1 Coríntios capítulo 12 de uma palavra de conhecimento, ou discernimento de espíritos. Então nesse momento, você não pode divinizar Cristo, senão você vai achar que ele era especial. Preste atenção. E ele não podia ser diferente de mim e de você, senão ele não era o substituto perfeito, senão ele não poderia morrer na cruz por nós. Ele só morreu em nosso lugar porque ele era exatamente como nós somos. Não tinha semente de Adão. Ou nós podemos humanizar Cristo quando deveríamos divinizar. Quando que nós humanizamos Cristo em vez de divinizarmos? No momento da ressurreição. Muitos quando falam assim, e ao terceiro dia ele ressuscitou, falam, isso é impossível. Isso é impossível. Mas no momento da ressurreição, ele estava voltando, se é que podemos dizer isso, estava readquirindo a sua divindade. Aleluia. Então é importante você entender que Cristo ele era homem plenamente e Deus plenamente. Por isso que Paulo fala exatamente isso nesse evangelho. Nesse texto. Bom, o propósito do evangelho é a obediência pela fé. Olha o versículo de número 5. E eu vou ler em duas versões. Por meio de Cristo, ainda no Romanos 1, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Agora, eu quero ler na Ara, que é essa versão aí, que está um pouquinho abaixo, que diz o seguinte: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Então, queridos, o que Paulo diz que recebeu no seu apostolado foi para a obediência por fé. Então preste atenção. Portanto, obediência por fé é como ele define a resposta que o evangelho exige. Olha aqui para mim. A única resposta que eu e você precisamos dar ao evangelho é uma resposta de fé. Agora, semana passada eu falei aqui sobre fé. É importante entendermos que a fé do Novo Testamento é diferente da fé popular. Você já conversou com uma pessoa, ela falou assim: eu tenho muita fé em Deus? Muita gente fala isso. Até nós, né? Não, pastor, eu estou aqui, estou zoado, mas tenho muita fé em Deus. Eu brinco que se você andar aqui na rua e você encontrar um cachorro e perguntar para ele: você tem fé em Deus? Ele, tem fé em Deus. Mas a fé do Novo Testamento, ela tem algumas características que diferenciam ela dessa fé popular. Por exemplo, a fé do Novo Testamento é uma fé que tem como raiz o arrependimento. Aleluia. Ou seja, sem o arrependimento, que é a raiz da fé, a fé é um tronco morto. Não sei se vocês já viram, se eu não me engano, é o livro de Lamentações, que fala que nós estamos como um toco e que de repente começamos a florescer novamente. Ao cheiro das águas brotará. Por que ao cheiro das águas brotará? Porque às vezes a nossa fé é apenas uma árvore arrancada, jogada no chão. Ela não tem raízes. Ela até existe, mas não pode ser alimentada. Agora, à medida que eu vou me alimentando na palavra, o meu nível de arrependimento vai sendo maior, eu vou me enraizando mais. Pastor, o que é arrependimento? Bom, arrependimento não é reconhecer erros.
Ah, pastor, nossa, pequei ontem. Isso é parte do arrependimento. Mas arrependimento é reconhecer. Preste atenção, é importantíssimo isso. Arrependimento é reconhecer o quanto o meu erro machuca o meu Salvador. Meu Deus. Arrependimento é reconhecer o quanto o meu erro fere o meu Salvador. Isso é arrependimento. Quanto mais eu tenho convicção do meu erro, mais eu vou sendo enraizado e mais essa árvore chamada fé vai crescendo. Então, não existe fé no Novo Testamento sem arrependimento. Só que essa árvore ela gera um fruto, porque não existe fé sem um fruto chamado conversão. Preste atenção aqui, pessoal, por favor. Não distraia. Não distraia. Não existe fé sem um fruto chamado conversão. Olha o caminho. Eu me arrependo. O arrependimento produz fé, produz convicção, e a fé produz conversão, produz mudança de vida. Então, quando Paulo fala, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado, por meio do seu nome, para a obediência por fé, ele está falando esta fé. Irmãos, essa fé que é comparada a uma árvore, ela é citada em toda a Bíblia. Por exemplo, o Salmo 1 fala, ele é como árvore plantada junto a fontes de água. Porque a água, ela é comparada ao Espírito Santo. Ou seja, quanto mais a sua raiz de arrependimento alcança o Espírito Santo, mais você floresce. E aí o Salmo 1 continua dizendo, produz fruto no devido tempo. Ou seja, quanto mais eu me alimento da água que é o Espírito Santo, a minha raiz de arrependimento cresce, a minha fé cresce, floresce e gera fruto que é conversão. Aleluia. Então quando Paulo fala que o Evangelho ele precisa de uma resposta, e essa resposta chama-se fé, ele está falando exatamente disso. Durante todo o livro de Romanos, Paulo ele vai fazer este paralelo do Evangelho e a fé. Evangelho e a fé, eles andam de mãos juntas, de mãos dadas. Não existe condições de você se relacionar com esse Evangelho a não ser pela fé. Bom, dito isso, nós podemos a partir de agora, já que falamos de Cristo e o Evangelho, podemos falar do segundo ponto lá do versículo 1, que é Paulo e o Evangelho. Quando Paulo fala, o ar desligou, né? Desligou os três ainda por cima, que eu estou fritando aqui, deve ter caído a chave, será? Provavelmente, né? Quando Paulo fala assim, Paulo servo de Jesus, preste atenção. Paulo servo de Jesus, o que ele está dizendo? Qual o impacto que esse Evangelho que eu acabei de falar aqui agora produziu em Paulo? E aí, nós entramos na parada, né? Porque qual o impacto que o Evangelho produz em você? Qual o impacto que essa pessoa chamada Jesus, Cristo, Evangelho, produz em você? Bom, como eu disse, essa palavra servo é do grego doulos, significa escravo. A diferença agora, irmãos, e sempre existiu essa relação entre Senhor e escravo. Sempre existiu. No Antigo Testamento já existia. Por exemplo, os profetas, eles se auto-intitulavam servos de Deus, ou servos de Yahvé. Eles sempre se intitulavam assim. O próprio Deus, ele chama Israel de meu servo. Ou seja, essa relação de Senhor e de escravo sempre existiu na Bíblia. Agora, o detalhe é que essa relação
de Deus como Senhor e Israel como escravo no Antigo Testamento, parece que ela foi copiada e colada para o Novo. E a relação de Senhor referindo-se a Deus e escravos referindo a Israel muda agora para o Novo Testamento, porque Jesus agora é intitulado de Senhor e nós somos intitulados de servos. Portanto, essa condição de sermos comprados sempre existiu. Bom, Paulo entendia, e nós precisamos entender, que como comprado, preste atenção, Paulo entendia, quando ele falava assim, servo de Jesus Cristo, ele entendia que como comprado, ele já havia recebido tudo o que podia receber de Deus. Então Paulo não ia para a igreja fazer campanha para Deus abençoar, porque ele já tinha recebido tudo. Meu Deus! Paulo não esperava mais nenhum milagre de Deus, porque ele já tinha recebido. Paulo não contava, porque nós às vezes contamos, né? Contamos com o milagre. E eu falei isso com a pastora Flávia ontem. O problema do milagre é quando ele não acontece. Porque quando ele não acontece, Deus não é tão bom assim. Meu Deus! Paulo, ele sabia, se Deus não quiser fazer nada por mim, eu já recebi tudo. Aleluia. Eu tenho ele, o Evangelho, a pessoa. Eu me relaciono com essa pessoa. Pastor, mas você não sabe a situação que eu estou passando. É uma situação periclitante. Irmãos, vou ser muito sincero para você. Vou falar algumas coisas. Primeiro, provavelmente você só está nessa situação porque você procurou com as suas próprias mãos. Procurou com as suas próprias mãos. Provavelmente você desobedeceu a Deus. Deus falou, não faça isso, é ilegal. Você fez. Não se relacione com essa pessoa, ela vai te ferir. Você fez. Provavelmente isso aconteceu. Então muitas vezes a situação difícil que estamos enfrentando, ela é fruto das nossas próprias atitudes. Seja lá qual for. Segunda coisa que eu quero dizer sobre a sua situação: se você pode mudar, você não precisa de Deus. Não precisa de Deus. Deus, ele quer, e Jesus, através do Evangelho, ele quer fazer por você o que você não pode fazer, que é morrer na cruz. O resto, ele espera de você. Pastor, então Deus não pode fazer um milagre na tua vida? Irmãos, vocês estão falando com alguém que já foi muito abençoado por Deus. Olha para mim, se você me conhecer, eu tenho 42 anos de idade. Durante 20 anos da minha caminhada, só fiz coisa errada. Eu me casei com essa mulher maravilhosa. Durante 10 anos do nosso casamento foi muito difícil. E ela sabe que eu sou um milagre. Ela sabe que estar aqui hoje falando com um grupo tão maravilhoso de pessoas é um milagre. Vocês estão sentados e estão olhando para um milagre. Eu não podia ter filhos, ele está aqui porque Deus foi lá dentro da trompa dela e falou, eu vou te dar um filho. Mas eu não me relaciono com esses milagres. Eu me relaciono com o que ele fez que eu não podia fazer, que é abraçar essa cruz que era minha. Era minha. E ele pegou e falou, eu morro por você, porque você não tem condições. Então, queridos, eu não estou falando contra os milagres. Eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida. Eu oro por isso. Eu oro pelos milagres na minha própria vida. Mas os milagres não me mudam. Aleluia! Eles não me mudam. Não mudam a forma como eu encaro o Evangelho. E Paulo sabia disso. Paulo falou, eu já sou servo de Jesus. Já recebi tudo. Então, a mentalidade que você precisa ter é essa. Irmãos, quando ele fala, Paulo, servo de Jesus, ele está dizendo o seguinte, eu vou gastar a minha vida em resposta ao fato de ser escravo. Quando ele fala, sou escravo, sou servo de Jesus, ele está dizendo, eu vou gastar a minha vida,
porque eu sou escravo. A minha vida não é minha. Irmãos, nós ainda somos um grupo de pessoas, um grupo de cristãos muito egocêntricos. Ainda estamos muito baseados nos nossos problemas. Quando Paulo começa a carta aos Romanos, como eu disse no início dessa pregação, considerado por muitos teólogos a carta mais importante da igreja, o livro mais importante da Bíblia, quando ele começa falando Paulo, servo de Jesus, isso fala muito para mim. Ele está estabelecendo um padrão, dizendo quem me governa é Jesus. A pergunta que eu deixo para você nessa manhã: quem tem te governado? E normalmente a sua resposta imediata é Jesus. Mas faça uma análise. No seu dia a dia, quantas escolhas que você faz em detrimento de Cristo? Ai. Irmãos, escravo é um título que expressa uma grande humildade. Denota da parte de Paulo um senso de insignificância pessoal. Quando Paulo fala servo, ele está falando assim: eu sou um ser muito insignificante. Além disso, irmãos, quando ele fala servo, ou seja, escravo, ele diz: eu não tenho o mínimo direito próprio. Nos qual está o direito do escravo? Escravo não tem plano de saúde. E nós queremos relacionar com Deus pedindo plano de saúde. Deus tem que me curar, Deus vai me curar, cura minha dor, cura. Não, Deus não é plano de saúde. Então Paulo sabia: eu não tenho direito a salário, eu não tenho direito à saúde, eu não tenho direito a nada. Quando ele fala, Paulo, servo de Jesus, e essa precisa ser a nossa relação com o Evangelho. Vocês viram, eu falei do Evangelho agora há pouco? A nossa relação com o Evangelho, e quando Paulo fala isso em Romanos 1, ele está dizendo: ó, a minha relação com o Evangelho é que o meu Senhor está lá e eu sou escravo. Meu Deus. Bom, só que tem um detalhe. Paulo, ele esclarece que esse Evangelho é somente para aqueles que entendem que foram comprados. Se você não tiver a ideia de que você foi comprado, se a ideia da redenção não for muito clara para você, dificilmente você vai conseguir admitir que você é escravo. Queridos, nós somos servos do Senhor. Aleluia. E nessa hora que você fala amém. Amém. Pastor, você está me deixando triste com todo esse papo de escravo aí, ainda quer que eu fale amém ainda? Te ajuda aí, né? Nós somos servos do Senhor. Nessa submissão a Cristo, Ele nos manda servir a igreja. Preste atenção. Quando eu falo igreja, eu não estou falando dessa instituição. Eu estou falando do corpo vivo. Do corpo vivo, chamado igreja. E assim como o Evangelho, talvez eu possa estar falando uma heresia aqui, meu amigo, para assuntos teológicos, me ajuda, Diego. Assim como o Evangelho não é algo, é alguém, talvez a igreja também não seja algo. Talvez a igreja seja alguém que você precisa se relacionar. Somente talvez. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Enfim, Ele nos manda servir a igreja. Portanto, irmãos, Paulo era escravo de Cristo a serviço da igreja. É impossível ser um cristão e não ser servo. Não tem como. Se você é cristão, você é servo, você é escravo. Ou seja, cristianismo e serviço estão intimamente ligados, não se separam. Cristianismo e serviço não se separam. Paulo servia, preste atenção, aqui está o segredo. Paulo servia não para receber uma recompensa, ele servia porque recebeu uma ordem divina. Aleluia. Muitas vezes nós fazemos qualquer coisa na igreja
para recebermos uma recompensa de Deus. E é fato que iremos receber. Mas a motivação de Paulo não era o que estava sendo preparado para ele. A motivação de Paulo era a ordem divina. Era uma obrigação que ele carregava com ele. Ou seja, preste atenção, eu não sirvo para ganhar, eu sirvo porque ganhei. Uou! Eu não faço para ganhar, eu faço porque ganhei. Se eu faço porque ganhei, é impossível não fazer. A menos que você ache que o evangelho você perde. Se você acha que o evangelho você perde, você está sempre querendo recuperar. Eu vou entregar um dízimo, vou entregar uma oferta, eu vou fazer isso para ganhar alguma coisa. É porque você acha que você perdeu. Agora, se você fala assim, eu ganhei, então eu preciso transmitir. Então, não cante no louvor, não toque no instrumento, não pregue, não cuide da diaconia, não cuide da intercessão, não cuide de qualquer coisa do kids, não cuide de nada na igreja. Se você não tiver a clara ideia de que você foi comprado e de que você tem uma dívida com aquele que te comprou. Porque se você fizer com a motivação errada, isso aqui vai se transformar em um peso para você. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Se você não tiver essa convicção, isso aqui vai se transformar em um peso para você. Porque você não vai receber nada. E aí, com 3 meses, você não recebeu nada, você não quer continuar. Por isso que muitos colocam a mão no arado. Ai, meu Deus! Olha que louco isso. Porque Jesus fala assim, aqueles que colocam a mão no arado não devem olhar para trás. Por quê, irmãos? Porque se você olhar para trás, você vai falar, olha o tanto que eu perdi. Meu você Deus! precisa olhar para frente e falar, olha o quanto ele fez por mim. Que é isso? Nem a recompensa das pessoas você é capaz de receber. Nem isso. Mas, por outro lado, como sinal de que você é cristão, você precisa servir. Todo cristão deve servir, independente do dom ministerial. Pastor, eu não tenho dom. Irmãos, não estou falando de dom, estou falando de serviço, trabalho. Quando eu faço alguma coisa pelo meu filho, isso é serviço cristão. Porque uma das ordens do Senhor é que eu seja bom pai. Quando eu largo o que eu estou fazendo, vou numa reunião da escola, eu me importo com o problema dele. Quando um filho se importa com o pai, quando um filho obedece o pai, quando o filho respeita o pai, independente de que o pai seja, como um filho ama o pai, ele está fazendo um serviço cristão. Bom, dito isso, esse escravo chamado Paulo, ele recebeu uma missão de Deus. E aí eu começo a caminhar para o fim. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 8. Todos abriram? Se você não tiver aberto, acompanhe aqui. Diz assim a palavra: em primeiro lugar, por meio de Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vós, porque no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Só dar uma paradinha aqui. Uma característica muito interessante dessa igreja de Romanos é que ela não foi fundada por ninguém. Quando você lê Coríntios, ou Efésios, ou sei lá, outra carta qualquer, é sempre um apóstolo que foi lá e fundou aquela igreja. Paulo, Pedro, João, todos foram fundadores de igreja. A igreja de Romanos, ela tem uma característica muito singular, preste atenção. Ela parece que surgiu do nada. Isso nos ensina que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Aleluia. Versículo 9. Eu sirvo a Deus, preste atenção, com todo o
meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus, olha o versículo 10, e peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa visitá-los. Versículo 11, porque eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. 12, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Versículo 13, meus irmãos, preste atenção nesse versículo 13, meus irmãos, quero que saibais que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre todos os outros não-judeus. Paulo começa uma descrição da sua missão, e eu quero encerrar essa palavra falando sobre isso, mas eu quero apenas fazer uma nota de rodapé aqui. Versículo 13, Paulo fala o seguinte: meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido. O pastor Hernandes Dias Lopes, e eu ouvi a pregação dele sobre Romanos essa semana, ele disse algo interessante sobre isso aqui, eu queria repartir com vocês. Ele disse o seguinte: Paulo tentou várias vezes ir na igreja de Roma, e alguma coisa o impediu e ele nunca soube o que era. Mas ele embarcava a viagem, na hora que ele estava para embarcar, aconteceu alguma coisa e ele não conseguia ir. Ele tentou isso algumas vezes e não conseguiu ir. Até que, sem conseguir várias vezes ir, ele resolveu escrever uma carta. Meu Deus! E mandar para esses caras. E essa carta que ele escreveu e mandou para esses caras se tornou o livro mais importante da Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, se alguma coisa estiver te impedindo de fazer alguma coisa, não murmure. Eita! Talvez desse impedimento pode estar saindo um livro de Romanos. Que é isso? Se alguma coisa não está dando certo, fique calmo. Talvez vai sair um Romanos daí. Ei, meu Deus! Você pode não estar entendendo, está sofrendo, mas vai sair um Romanos daí. Bom, fechada essa notinha de rodapé, como devemos encarar a missão de Deus? O mesmo cara que disse que era escravo, ele também falou: eu sou servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. O que ele está querendo dizer? Se eu entender a minha insignificância, eu vou receber um privilégio. Se eu entender que Ele me comprou, se eu entender que eu tenho uma dívida com Ele, eu recebo um privilégio. Agora, se eu sempre quiser o privilégio, eu não recebo um privilégio. Paulo, ele fala da missão dele como um senso de algo oficial. Ele consegue olhar para o chamado dele e encontrar uma dignidade muito grande. Ou seja, o mesmo ser, o mesmo Senhor que chama ele de escravo, também chama ele de apóstolo. Ou seja, como pode, irmãos? Preste atenção. Quando Paulo fala, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, sabe o que ele está dizendo? Como pode um escravo se tornar representante de alguém tão importante? Vou repetir que você não prestou atenção. Quando Paulo diz servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, ele está falando: como pode um escravo receber uma designação de alguém tão importante? Como pode? Como pode Deus colocar algo tão importante na minha mão? Irmãos, Paulo, ele tinha a devida clareza que eu e você precisamos ter. A nossa responsabilidade em face da necessidade do momento. A
o Evangelho é, preste atenção, você está sentado aqui e você está recebendo uma designação. A sua obrigação é receber, formular, estudar, defender, sustentar e proclamar o Evangelho, combinando ao mesmo tempo a função de responsável, advogado e mensageiro. Essa é a nossa missão. Alguém que, como escravo, recebe um selo. Você é meu escravo, mas é meu enviado. Você é meu escravo, mas é meu enviado. Então, ao mesmo tempo que Paulo falava, eu sou escravo, sou indigno, não tenho direito a nada, mas recebi um selo, um envio daquele ser mais supremo, o meu Deus, o meu Salvador. Então essa é a nossa missão. Paulo, ele apresenta a missão dele e ele nos dá uma ideia de como devemos encarar o cristianismo e o Evangelho dentro de nós. Ele falava o seguinte: eu prego o Evangelho de todo o meu coração. Então, irmãos, você tem que empreender todo o seu ser em proclamar o Evangelho. E o Evangelho é pregado não só com palavras, mas muito mais com atitudes. Por isso que a partir do capítulo 12 de Romanos, Paulo vai começar a falar de atitude cristã. Porque você não pode ouvir esse Evangelho e continuar sendo a mesma pessoa. Você não pode ouvir esse Evangelho e continuar reagindo da mesma forma. Não dá. Meu Deus. Não dá. Segundo, Paulo fala com verdade. Ele fala, digo a verdade. O Evangelho, ele precisa ser verdade para mim. Ou seja, preste atenção, eu preciso me sentir regenerado, justificado, perdoado, santificado, para que eu possa transmitir para as pessoas. Terceiro, Paulo fala com oração. Ou seja, a oração é uma bela disciplina cristã. Quarto, Paulo fala com desprendimento. Quando ele diz: repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. E por último ele fala, esperando resultado. Ou seja, ele diz: eu espero que o resultado produza, eu espero que o Evangelho produza resultados em vocês. Dito isso, meus amados e queridos irmãos, não tem tempo. Eu quero só finalizar os versículos 14, 15 e 16. Aqui. 14, 15 e 16. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados quanto aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. 15. Por isso eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma, o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Nesse conjunto de versículos, Paulo fala 3 coisas sobre a missão dele, que nos chama a atenção. Versículo 14, ele se considera devedor do Evangelho. Ele diz: pois é meu dever pregar a todos. Eu gostaria rapidamente de falar sobre esse dever, sobre essa dívida. A ideia de Paulo, quando ele fala sobre essa dívida, é o seguinte: Deus fez algo maravilhoso que tem um grande valor e colocou na minha mão para entregar para o Mário. Enquanto eu não entregar para ele, eu sou devedor, ou a justiça chama de fiel depositário. Meu Deus. Eu sou fiel depositário, eu sou responsável enquanto eu não entregar para ele. Então ele dizia o seguinte: eu preciso entregar o Evangelho para todo mundo, porque senão o dia que eu me apresentar diante de Deus, ele vai me cobrar o que ele me deu. Segundo,
Paulo, ele diz o seguinte: eu estou disposto, versículo 15, por isso que eu quero. Irmãos, se ele estava disposto, é que é possível não estarmos dispostos. E a disposição é fundamental para o Evangelho. Se você não quiser o Evangelho, você não vive o Evangelho. E terceiro e último, para nós orarmos, aleluia. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Irmãos, se ele diz que não se envergonha, é porque ele poderia se envergonhar. Jesus um dia disse para os discípulos: se você se envergonhar de mim, eu me envergonharei de vocês. Ou seja, quando Paulo fala eu não me envergonho, é porque ele poderia se envergonhar. Quando é que nós nos envergonhamos do Evangelho, irmãos? É quando nós achamos que o Evangelho ele é prejudicial para nós. Quando nós achamos que nós vamos ter que abrir mão de nós mesmos. E aí o ego entra em ação, e aí você começa a se envergonhar daquilo que você faz. Meu Deus. Vamos colocar de pé. Eu vou concluir essa palavra com você de pé. Os meninos do louvor podem se dirigir à plataforma. Esqueci. A conclusão dessa palavra, meus irmãos, devemos entender todos os dias que somos alcançados pelo Evangelho na pessoa de Jesus. Presta atenção, estou concluindo a palavra, aqui é o fechamento. Isso nos faz escravos de Deus, aonde não temos mais vontade própria e devemos sacrificar toda a nossa vida em detrimento do serviço cristão. Não temos mais direito de usufruir da nossa vida enquanto o reino de Deus não for efetivamente implantado na terra. Para isso fomos chamados, temos uma missão, fomos comissionados pelo Cristo vivo, como escravos promovidos a representantes. Como escravos promovidos a representantes, precisamos conhecer a nossa dívida com aquele que confiou em nós o Evangelho, ao mesmo tempo que é a nossa salvação, é a nossa missão. O Evangelho, ao mesmo tempo que é a nossa salvação, é a nossa missão. Amém? Feche seus olhos. Eu queria orar por esta palavra nessa manhã, antes de passarmos para a ceia. Com seus olhos fechados, irmãos, peça ao Espírito Santo para imprimir essas verdades dentro do teu espírito. Peça ao Espírito Santo para tirar de você a mediocridade que muitas vezes o espírito do anticristo, que em alguns casos está na própria chamada Igreja de Cristo, aonde relaciona o Evangelho a coisas venais e consumíveis. Peça ao Espírito Santo agora para sondar o seu coração. Nós vamos partilhar agora um pouco da ceia. Peça ao Espírito Santo para produzir dentro de você algo tão bonito com relação ao Evangelho. Ele fecha os seus olhos agora. Não deixe que nada tire a sua atenção. Ore agora. Ore agora. Do seu jeito, da sua forma. Ore agradecendo por esse Evangelho. Ore se dispondo a esse Evangelho. Aceitando a sua condição de escravo promovido a representante. Fala com ele: Senhor, eu fui comprado pelo alto preço, eu fui comprado por um sacrifício tão sublime, mas esse mesmo sacrifício que me comprou, me transformou em um representante do Senhor nessa terra. Aceita a sua condição nessa manhã de alguém que ao mesmo tempo é salvo e é também comissionado, recebe uma missão. Oh, se dispõe agora, se dispõe
torne doente novamente. Gostaria que você orasse por isso. Talvez você entrou aqui abatido, cansado. Talvez você entrou aqui precisando de uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Querido, você é o escravo promovido a representante. Você foi alcançado por um evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Olhe agora. Talvez você está emocionalmente cansado, emocionalmente abatido. Talvez as lutas tenham se intensificado. E talvez esse seja exatamente o momento onde você precisa falar com teu Deus. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Fala com Ele agora. Com os teus olhos fechados. Enquanto estivermos adorando, fale com Ele. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Senhor, toda dor, sofrimento, dificuldade que podemos enfrentar nessa vida não pode se comparar nem um pouco com aquilo que o Senhor nos ofereceu, nos salvando. Muitas vezes, Pai, nós estamos chorando pelos nossos próprios problemas, em vez de estarmos entendendo que a nossa salvação é uma missão também. Mas nessa manhã nós queremos mudar a chave, Pai. Tirar os olhos do nosso próprio egocentrismo e entender que, pelo Espírito Santo, nós somos colocados em uma condição de escravo representante do Rei. Seu Deus, que ao sairmos por estas portas, nós saiamos tão marcados pela verdade do Teu grande amor, que as nossas dores e dificuldades, elas ficarão para trás diante da insignificância que elas representam. Mas nós nos comprometemos com essa tão doce missão, a começar nas nossas casas, com o nosso esposo, nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, amigos, se espalhando pela igreja do Senhor em toda a terra, alcançando, Pai, aqueles que nunca tiveram contato a tua tão doce palavra. Ajuda-nos, Pai, a entender ao mesmo tempo
o quanto somos pequenos e o quanto o Senhor nos faz grande pelo Evangelho colocado dentro de nós. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não lava a nossa alma, o Senhor transforma a nossa alma. Obrigado porque o Senhor não nos tira, Senhor, da depressão. O Senhor nos enche de alegria. A alegria da tua salvação. A certeza de que um dia o Senhor vai voltar e nós estaremos contigo naquele lugar.